Durante anos, o pré-sal foi símbolo de soberania energética, segurança nacional e projeção global. Mas agora o Brasil corre o risco de atingir o pico de produção em 2030 e voltar a importar petróleo em 2040. Isso segundo as últimas projeções mais recentes. Os leilões pararam, a margem equatorial ainda segue travada. E no meio dessa crise energética anunciada, Trump impôs um tarifaço ao mundo, remexendo ali com as cadeias globais. Tem ainda, uma situação um pouco mais benéfica, talvez, podemos dizer assim, para petróleo, gás e minério aqui do Brasil, se formos compararmos com outras commodities. Mas fica muito claro, o mundo ainda precisa da nossa energia. A pergunta é, será que nós estamos preparados? Vamos ter energia para oferecer ao mundo? Esse é o tema do Strike de hoje, que recebe Adriano Pires, especialista do setor, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Obrigada, Adriano, por estar aqui com a gente. Bem-vindo. Eu que te agradeço o convite, Paula. É sempre um prazer estar aqui com você na BMC News. Obrigada, Adriano. Petrobras, inclusive, já projeta aí o pico da nossa produção do pré-sal em 2030. A pergunta é simples e direta. A era do pré-sal acabou? Está no fim? A era do pré-sal, como toda era de qualquer campo de petróleo, qualquer bacia de petróleo, melhor falando, ela tem começo, meio e fim, né? Eu sempre coloco que o petróleo parece com a nossa vida, né? A gente nasce, a gente cresce e a gente morre. E o petróleo é assim também, você começa a explorar uma bacia, essa bacia começa a produzir, ela vai subindo a produção, ela chega num momento de estabilidade, num pico, que a gente chama, e depois ela começa a cair. Aqui no Brasil já tem uma experiência concreta já, a Bacia de Campos. A Bacia de Campos foi a primeira bacia a ser descoberta no Brasil, né? E ela entrou em queda e foi substituída pela Bacia de Santos, que a gente conhece como o pré-sal brasileiro. Então o Brasil já passou por esse momento de queda de produção, de queda de reserva de petróleo. E a gente vai ver outra vez, quer dizer, na realidade a gente sabe que a partir de 2030 a produção do pré-sal começa a cair. A gente vai subir, a gente ainda vai subir mais, não chegamos ainda no pico. A gente deve ter um pico em torno aí de 5 milhões e 300 e 400, que vai tornar o Brasil ainda mais protagonista na cena do petróleo internacional. Hoje o Brasil é o 9º produtor de petróleo do mundo, a gente pode virar o 6º, o 5º, mas depois a coisa começa a cair. Daí a importância da gente substituir a bacia de Santos, o pré-sal, por uma nova bacia, que todo mundo espera que seja a margem equatorial. Também você tem ali a bacia de Pelotas, que é promissora, mas a nível de expectativa de grandes reservas, né, de ser uma coisa mais ou menos semelhante ao que a bacia de Santos, é a margem equatorial. Mas isso tudo, né, Paula, não aconteceu do dia para a noite. Petróleo como é uma coisa que sempre você demora a descobrir, você tem muito investimento, a indústria capital intensivo, principalmente quando você tem produção em mar. Produção em mar é muito mais complicada, chamada produção offshore, que a produção onshore. E o Brasil sempre foi um país que explorou muito pouco o onshore. A gente sempre está muito no offshore, desde a bacia de Campos. Então, se a gente andar um pouquinho para trás para entender o processo, né? Lembra que você teve uma lei em 97, a 9478, que abriu o mercado de petróleo no Brasil. O que é abrir o mercado de petróleo no Brasil? Até então, a Petrobras era monopolista na exploração, na produção, no refino, no transporte. O único elo da cadeia que a Petrobras nunca foi monopolista foi a distribuição de combustível, que existiu sempre empresas privadas, nacionais e estrangeiras, o que o público reconhece quando vai abastecer o carro, né? Está lá a placa de uma determinada empresa, da Shell, da Ipiranga, da própria BR, que agora não é mais Petrobras, mas já foi. E aí você abre o mercado e você começa a fazer leilões de petróleo a partir de 99, 98, a gente teve a chamada rodada zero, onde a ANP, que também foi criada no contexto dessa lei, né, que você não tinha uma agência de petróleo para regular todo o segmento da indústria, ela chama a Petrobras e fala, Petrobras, escolhe quais campos que você quer ficar e o que você não ficar, a gente vai começar a fazer leilão. E naquela ocasião, o governo optou pelo regime jurídico da concessão. Então, o que é a concessão? Você fazia um leilão de petróleo, né, e quem dava a maior outorga
ganhava o campo. E também tinha uma parcela de conteúdo local. O que é conteúdo local? A empresa que se comprometia a comprar equipamento no Brasil também tinha uma nota mais baixa, o que valia mais era a outorga, para levar esse campo. E qual era a contrapartida que o governo tinha na concessão? As empresas passariam a pagar royalties, 10% em cima do valor da produção, e quando a produção atingisse um volume muito alto, elas passariam a pagar a tal da participação especial, que é um imposto que funciona, ainda funciona, como se fosse imposto de renda. Quanto mais você ganha, mais você paga. Então você fez vários leilões a partir de 99, com total sucesso, e o Brasil atraiu para cá todos os grandes players da indústria mundial do petróleo. Inclusive, a gente também conseguiu que empresas fossem criadas, empresas brasileiras, para também entrar nesses leilões de concessão. Em 2008, você descobre o pré-sal. Descobre o pré-sal, já você está no governo do PT, né? E aí o governo acha que o regime da concessão não é suficiente, não é adequado para esse tipo de novas descobertas que foram feitas, porque seriam descobertas de maiores volumes de petróleo. E aí você fica discutindo no Congresso qual vai ser o novo regime jurídico desses leilões. E você escolhe o regime da partilha, que já existia em vários lugares do mundo, né? Só quer dizer que as regras do modelo da partilha no Brasil foram discutidas e demorou muito tempo. E o Brasil ficou 5 anos sem ter leilão de petróleo, com petróleo a $100, né? Então você ficou 5 anos. Quando veio o modelo da partilha, foi um modelo da partilha muito, assim, vamos dizer assim, ruim para os agentes privados, que ele privilegiava muito a Petrobras, dava 30% para a Petrobras nos blocos que seriam leiloados, a Petrobras tinha um monopólio da operação e outras coisas mais. Então, o primeiro leilão da partilha de pré-sal, que foi o campo de Libra, atraiu um único consórcio. Todo mundo esperava, era um campo que tinha 12 bilhões de reservas que se projetava, muito óleo, e não apareceu ninguém, só apareceu um consórcio liderado pela Petrobras, e mesmo assim a Petrobras teve que ficar com mais de 30% para viabilizar a venda do campo. Então, não foi aquele sucesso que todo mundo esperava. Quando, finalzinho do governo Dilma, você aprova no Congresso, antes do impeachment, um projeto do então senador José Serra, um projeto para alterar essa lei da partilha, para ela ficar mais, vamos dizer assim, para ela ficar mais palatável, no sentido de atrair mais empresas por leilões. E aí se tem sucesso, se faz leilões com muito sucesso no governo Temer e no governo Bolsonaro. Mas eu quero dizer tudo isso pelo seguinte: imagina se você não tivesse ficado 5 anos sem leilão, o Brasil hoje já teria uma produção muito maior do que ele tem, né? Porque é o seguinte, quando você começa a explorar um campo de petróleo, você demora, tem que contratar a plataforma, as sondas. Então, você demora, 5 anos, 6 anos, para você começar a extrair o primeiro óleo, né? Porque assim, você vai explorar o campo, se tiver sucesso comercial, você vai entrar na fase que a gente chama de desenvolvimento da produção. Aí você começa a produzir, mas produz pouco. Aí depois você vai para a fase da produção. Então, esse processo todo, ele demora 6 anos, 7 anos. Então, se você não tivesse ficado 5 anos sem leilão, provavelmente hoje a gente estaria numa outra condição. O pré-sal, aí vocês diriam assim, mas então, se não tivesse feito isso, o pré-sal começaria a reduzir a capacidade de produção, não em 2030, antes. É isso mesmo. Você antecipa. Mas o problema é o seguinte, porque aí você teria já que estar explorando outra área que seria a margem equatorial. Só para terminar essa primeira raciocínio, o primeiro campo que foi leiloado na margem equatorial foi em 2013. Né? Foi um consórcio vencido por Petrobras, BP e Total francesa. A BP inglesa era a operadora. Então, quando a gente está falando agora de dificuldade de licença ambiental para a margem equatorial, a Petrobras
está esperando 12 anos já pela primeira licença ambiental. 2013, 2025. São 12 anos de espera, tá certo? E essa espera tão longa que a BP e a Total já foram embora. Já desistiram. Então, você veja o seguinte, a gente está caminhando, está no mesmo processo dos 5 anos sem leilão. Qual é a consequência disso? É que você quase certeza, você vai começar a ter uma queda de produção de petróleo no Brasil a partir de 2030, e se nada for agilizado a margem equatorial, você no final da década de 30, eu acho que até a partir da segunda metade da década de 30, o Brasil volta a ser importador de óleo. Adriano, muito bom aqui, vários elementos, né, para a gente esmiuçar um pouco mais a nossa conversa. Você traz, né, a questão da lei da partilha, a gente tem toda a questão de insegurança jurídica. A gente pode interpretar que essa condução atual da nossa política energética, ela tem deixado, de fato, pouca margem ali para o setor privado, né? Tem decisões, acho que muito concentradas aí num estado, né? Você até citou ali, a gente passou por vários governos do PT e a gente sabe, e faz parte da ideologia ali, políticas mais estadistas nesse sentido. Olhando para esse problema, né? Talvez para essa visão ali como parte do problema, você enxerga o governo, ele ainda vê ou, né, enxerga valor, de repente, para o setor ali como um instrumento mais político e não como um motor de competitividade? Eu acho que sim, né? E isso o mercado percebe, as empresas, né? Então, quando eu te falei que a gente ficou 5 anos sem fazer leilão com petróleo a $100, você imagina quanto o Brasil perdeu. Não só de investimento e de emprego. Então, eu até falo que isso foi um dos maiores crimes cometidos contra a geração futura de brasileiros, tá certo? E a margem equatorial está sendo o segundo maior crime, tá certo? Porque a regulação, quando você fez a partilha, fez um modelo muito ruim, né? Porque o modelo assim, no fundo parecia naquele modelo da partilha que o petróleo, aquela história do petróleo é nosso. A gente não precisa de nenhum investidor. A Petrobras resolve o nosso problema. Não resolveu quando era monopolista. A gente só teve aumento de produção. Aí muitos vão dizer assim, mas a Petrobras continua sendo a principal produtora de petróleo do Brasil. Claro que sim. Até porque ela que conhece mais. Mas ela também conseguiu o quê? Parcerias. Todos os campos de petróleo que são explorados hoje têm sócios com a Petrobras, não é a Petrobras sozinha. Né? Ela é operadora da maior parte dos campos. Agora, ela precisou dos parceiros. E é um sucesso. O Brasil hoje, volto a dizer, a gente tem que lembrar que o petróleo hoje é o principal item da balança comercial brasileira. Né? A gente tem que lembrar que no segundo choque do petróleo, de 79, o Brasil importava 80% do petróleo que consumia. Entendeu? A gente vamos voltar lá para o 79, importar 80% do petróleo que a gente consumia. Então, a regulação feita pelo governo do PT lá da partilha foi muito ruim. Ela foi melhorada no final da Dilma, através do projeto do SER, que eu já citei aqui, mas ela continua, não é tão boa como era da concessão. Por quê? Você continua tendo preferência da Petrobras, você continua tendo aquela picanha azul, que é o pré-sal, que não sei quem desenhou aquilo ali, qual foi o gênio da lâmpada, entendeu? Então, e com a volta do PT, quer dizer, voltou um pouco desse medo. O PT vai aumentar outra vez a coisa do conteúdo local. Lembra que isso, quando o conteúdo local foi um dos fatores até que influenciou na própria Lava Jato, né? A construção de estaleiro fantasma, a Sete Brasil, tudo isso era para aumentar o conteúdo local. Então, o mercado volta a ter receio. A gente às vezes esquece, mas, por exemplo, ano passado, 2024, Paula, não teve leilão. Um ano sem leilão. E no petróleo, qualquer ano sem leilão compromete o futuro. Agora, teve agora recente, da tal da oferta permanente da ANP, onde até tivemos boas notícias, que foram leiloados algumas áreas da margem equatorial. Porém, foram leiloadas, mas elas não têm licença ainda. Ninguém tem licença para furar. E até surpreendentemente, aquilo parece ser tão bom que os caras compraram outra vez no risco. E teve uma notícia boa também, que foi a volta para o Brasil da ExxonMobil e da Chevron. Porque a ExxonMobil e a Chevron já estiveram no Brasil e foram embora.
E eu também, se fosse governo assim no Brasil, eu ficava preocupado assim, peraí, por que as duas maiores petroleiras do mundo não estão investindo no Brasil? Então, alguma coisa estranha. Elas hoje são as grandes investidoras da Guiana. Tanto a Exxon como a Chevron. E elas compraram agora, em parceria até a Exxon com a própria Petrobras, algumas áreas na margem equatorial. Mas é a licença ambiental. E agora dá para complicar, vem essa história aí dessa animosidade entre o governo americano e o brasileiro com o tarifaço. Então essas coisas, e assim, e a gente tem que entender o seguinte, o petróleo, ele continua sendo a commodity mais importante do mundo. Agora, obviamente que nesse contexto de transição energética, ele tende a perder relativamente a importância que teve no século XX. Então também, quanto mais a gente demora a tirar o petróleo, ele menos vai valer. Entendeu? E quando a gente fala, outra vez, de margem equatorial, que seria a garantia da gente continuar protagonista na produção de petróleo no mundo, a gente está falando de explorar petróleo na região mais pobre do Brasil, né? Exato. Que é o Arco Norte, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá. E traz aí uma grande... traria, né, até uma grande possibilidade ali de desenvolvimento para essa região. Eu quero falar mais da margem equatorial, Adriano, mas eu preciso ir para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando o Strike, continue com a gente. Voltamos em 2 minutos. Estamos de volta aqui no Strike, conversando com Adriano Pires, especialista do setor, também sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, essa questão toda de margem equatorial, você traz ali também pontos importantes, né? O quanto ela é estratégica, acho que necessária, né? Talvez tratada aí como a última grande esperança do setor, para a gente não precisar passar por uma importação, um novo pré-sal. E tem toda a questão também do desenvolvimento dessa região. Mas é um grande impasse, ela se tornou até um grande impasse. O que explica, neste momento, né, a nossa visão aqui para enxergar, por que um ativo tão importante que pode ser decisivo para o futuro energético do país e para o desenvolvimento do país, ele ainda é tratado aí de uma forma, talvez não com tanta relevância que deveria ser? Olha, Paula, eu acho que a gente vive um debate ideológico, né? É um debate ideológico por quê? Porque os ambientalistas no Brasil, eles também têm uma força muito grande. A gente tem quer dizer, a principal ambientalista brasileira é a ministra de Meio Ambiente no Brasil, né? A ministra Marina Silva. E a ministra Marina Silva sempre teve uma postura muito radical e xiita em relação à questão de meio ambiente e investimento em infraestrutura. A gente esquece, mas no primeiro governo do presidente Lula, a ministra Marina Silva também era ministra do Meio Ambiente. E naquela ocasião ela teve um grande embate com a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, em relação a usinas hidrelétricas. De fazer usina hidrelétrica com reservatório ou sem reservatório. E acabou que ela conseguiu proibir na época, e depois ela até saiu do Ministério do Meio Ambiente, porque a briga ficou grande, mas ela acabou conseguindo proibir no Brasil a construção de hidrelétrica com reservatório. Então, dali para frente, só se construiu hidrelétricas a fio d'água. O que, outra vez, o Brasil abriu mão de uma energia barata, uma energia renovável, né, que você poderia fazer, se tivesse reservatórios, você poderia não transformar essas hidrelétricas, uma grande parte delas, em energia intermitente, né? Porque a ministra Marina Silva conseguiu transformar a usina hidrelétrica em intermitente. Por quê? Porque a maioria dessas usinas que foram feitas de lá para cá, elas só funcionam, só gera quando chove, né? Porque não tem reservatório, né? Então, se não chover, não gera. Então é uma posição xiita dela que eu acho que, outra vez, causou um prejuízo para o Brasil gigante também. Então agora a discussão não é a hidrelétrica, passa a ser a margem equatorial. Então acho que você tem ali uma discussão ideológica de preservação, de uma falsa preservação, na minha opinião, da região amazônica, como se você produzir petróleo fosse incompatível com uma política ambiental que realmente esteja preocupada com os efeitos que uma exploração de petróleo vem a causar. E isso não é verdade. O Brasil, você vê, a própria Petrobras, ela é uma empresa de excelência na exploração de petróleo offshore, no mar, né? A gente nunca teve acidente no Brasil.
acidentes pequenos, coisas marginais. É óbvio que a indústria de petróleo é uma indústria de alto risco ambiental, ninguém pode negar isso. Mas no decorrer dos anos também, cada vez mais as tecnologias de exploração de petróleo elas têm evoluído no sentido de minimizar, de ter redundância em relação a qualquer efeito, né, qualquer dano que possa provocar ao meio ambiente. Principalmente depois daquele acidente grave que você teve lá no Golfo Americano, né, com a própria BP. Né? Então, assim, as exigências que estão se fazendo são exigências de quem não quer deixar mesmo furar. Eu volto a repetir, o primeiro bloco foi em 2013. Então, nós estamos há 12 anos que o IBAMA não dá licença ambiental. Você imagina o seguinte, Paulo, um cenário. Imagina que o IBAMA tivesse dado a licença para aquele campo que foi licitado pela ANP em 2013 e que fosse um sucesso aquele campo, que se tivesse descoberto óleo lá em quantidade e você começasse a produzir já... Imagina como é que seriam os leilões de 14, 15, 16. Então, hoje, você já estaria substituindo o pré-sal pela margem equatorial. Você não teria um intervalo, entendeu? Como você corre o risco de ter, voltamos a ser importadores para depois voltarmos a ser produtores, porque nós deixamos de fazer, interrompemos os leilões. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Quer dizer, e isso é uma consequência seríssima. Porque a gente está falando, volto a dizer, não é de um produto qualquer. Você é um produto que a gente... Imagina, toda hora você vê... Recentemente não teve lá a guerra lá da Ucrânia, o petróleo voltou a $100. Você teve o negócio da guerra na faixa de Gaza, quando os Estados Unidos jogou lá, atacou as plantas nucleares do Irã, o petróleo chegou a 80. Então, para a gente... não afetou tanto. E hoje, volto a dizer, o petróleo é o principal item da balança comercial brasileira e é quem mais gera receita para o Tesouro Nacional, com royalty e com participação especial, tá certo? Então, a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que a ideologia é muito bonita, mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o Brasil pode se permitir a deixar embaixo da terra uma riqueza como essa? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que isso aí chega a ser uma irresponsabilidade. Agora, o curioso, que eu fico assim, não consigo entender direito, é o seguinte. Quando você olha as declarações das autoridades atuais, tem um negócio maluco para burro. O presidente Lula já declarou algumas vezes que ele é a favor. Ele é a favor. O ministro de Minas e Energia cansa de falar, o ministro Alexandre Silveira, que ele é a favor. A Petrobras, tanto na figura de todos os presidentes da Petrobras, da atual inclusive, é a favor. E por que não sai, então? Quer dizer, será que as ONGs têm tanto poder assim no Brasil? Né? Será que é a COP30 que está sendo feita no Pará, que também é um impeditivo? Eu não consigo entender, porque, afinal de contas, quem deveria decidir isso no final do dia, obviamente com responsabilidade, é o presidente da República. E ele não tá deixando passar. E isso ele tem que entender que cada dia que passa fica mais complicado. Porque agora, por exemplo, diferentemente do cenário lá quando ficou 5 anos sem leilão, a gente está numa fase da tal da transição energética, que eu volto a repetir, esse petróleo talvez em 2030, 2035... não tem o valor que ele tem hoje, ele pode ter um valor menor, porque a tendência, eu acho também que o petróleo sempre vai estar presente na matriz energética mundial. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. As pessoas falarem, vai acabar o combustível fóssil, não tem como. Até porque se você olhar as outras transições energéticas, o carvão, que foi a grande fonte da Revolução Industrial Inglesa, continua sendo importante até hoje. Então, cada vez mais a gente, agora, a maioria das pessoas de bom senso, entenderam que você só faz transição energética adicionando energia nas matrizes energéticas e não tirando energia, como os ambientalistas querem. E o Brasil, ele tem uma vantagem comparativa gigante, né? Porque a gente tem uma diversidade de fonte energética brutal. Nós temos muita energia renovável, não é à toa que a matriz elétrica brasileira, 85% é renovável. A própria matriz de transporte, ela é mais fóssil, mas ela também tem muita quantidade renovável em função dos biocombustíveis, né? Então, a gente não deveria nem poderia se dar o luxo, né, de abrir mão de nenhuma fonte de energia, muito menos
o petróleo, né, que tem o valor que tem e que terá, né, e volto a repetir, numa área, né, que a gente está vendo assim, a gente olha para a Guiana, e a Guiana hoje é o PIB que mais cresce no mundo, né? E a gente está do outro lado da rua, tem o Amapá, né, que é um dos estados mais pobres do Brasil. Daqui a pouco, eu até às vezes, já estou falando com alguns políticos até do Amapá, né, dizendo assim, olha, vocês têm que tomar cuidado, é o seguinte, daqui a pouco o cara lá vai botar um canudinho e chupar o petróleo lá do Amapá. Aí quando fizer a licitação não vai ter mais petróleo, porque o petróleo já foi embora, entendeu? Então, a gente não vê essa discussão, entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, porque a gente só discute quando o problema aparece, isso é outra característica. A gente não tem planejamento. Então, agora está todo mundo feliz com o petróleo. Pô, o Brasil produzindo quase 4 milhões de barris, vai chegar a mais de 5. O petróleo, pô, importante para a balança comercial, geração de receita para o Tesouro, para os estados nem se fala, em particular o Rio de Janeiro, né? O que seria do Rio de Janeiro sem o dinheiro do petróleo? Mas o pessoal não pensa no amanhã, né? Entendeu? Você imagina, o Rio, então, tem uma situação interessantíssima, porque o fato é que a bacia de Santos, né, que chama Santos, mas o grande favorecido do Rio de Janeiro, com pré-sal, ele vai começar a cair em 30. Então, essa receita hoje, que o Rio de Janeiro tem brutal, vai começar a despencar. Aí, o que vai ser descoberto, espero eu, no Amapá, já não vai ajudar o Rio de Janeiro, vai ajudar lá para cima os estados do Arco Norte. Então, o próprio Rio de Janeiro, os políticos, né, parece que eles acham que isso é para a eternidade, entendeu? Que isso não vai acabar, que a gente vai ter petróleo para sempre. E volta naquela tua primeira resposta, né? Que é cíclico, né? Começo, meio e fim. Claro, né? De fato, né? claro. Não está preparado para isso. Então a gente tem que entender que é um recurso não é renovável. O petróleo não renova. O petróleo tem que descobrir poço novo. Aquele poço, Sim. Entendeu? E é um debate que a gente não está vendo. Aí quando chega lá em 30, esse negócio começar a cair, e caramba, voltamos a ser importador. Pô, claro que vai voltar. Então você tem que discutir isso agora. Entendeu? Então eu não vejo acontecer essa discussão como deveria. Então a gente não está vendo o número de poços exploratórios, por exemplo, de 98 até 2005, subia muito. Depois de lá para cá, uns 5 anos sem leilão, o troço caiu e não recuperou até hoje. E não recupera, porque você tem essas interrupções, elas são fatais para o que eu falo, que às vezes eu brinco assim que leilão de petróleo é igual ao Grande Prêmio de Fórmula 1, tem que ter todo ano. E o cara tem que saber o dia que vai ser o leilão, para as empresas se prepararem. Né? Assim, será que no Brasil vai ter leilão ano que vem? O cara, no que vem não teve. No próximo ano tem dúvida. Aí quando tu faz no próximo ano, o cara assim, pô, mas eu não me preparei, fiquei na dúvida se ia ter ou não ter. Então você tem que ter calendário isso. É fundamental ter calendário quando a gente está falando de leilão de petróleo. Adriano, eu quero seguir ainda no tema de margem equatorial, mas eu preciso para mais um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente, o Strike volta já já. Estamos de volta aqui no Strike, conversando com o Adriano Pires. Adriano, olhando para essa questão ainda, né, de margem equatorial, até das contradições que falamos anteriormente, que você trouxe muito bem em relação à necessidade, né, de fato, que o Brasil ainda tem de se explorar petróleo, apesar de ter ali muitas vezes a pauta de transição energética mais alta, né, falando mais alto, um ano de COP30, mas olhando para uma forma em geral, a gente vê o offshore mais travado, o onshore esquecido, talvez nenhuma clareza ali sobre essas prioridades do setor. O Brasil hoje tem uma política energética estruturada? Qual que é a tua leitura sobre essa política energética atual? Olha, eu acho que o Brasil não tem uma política energética estruturada. Eu acho que a gente não pensa no longo prazo. Até porque a gente tem um problema no Brasil, outros países têm também, que quando troca governo no Brasil, troca tudo, né? Uhum. Então você não tem sequência, né, nas coisas, né? Então, o investimento em infraestrutura, ele perpassa mandatos de presidente da República. Pega a própria Petrobras, né? A Petrobras, ela é uma empresa que o acionista majoritário troca a cada 4 anos ou a cada 8 anos. E troca de presidente a toda hora. Entendeu? Então, essas coisas não são, vamos dizer, sadias ou saudáveis para política, para ter planejamento energético como deveria ter.
Então, essas contradições, por exemplo, você vê só, vou ficando aqui na área de petróleo, tem outra contradição gigante no Brasil, como você já até tocou, na questão do petróleo onshore. Né? O Brasil é um país enorme, né? E a gente não tem uma campanha exploratória grande no onshore. Lá atrás, quando se começou a abrir o mercado, alguns poços, né, onshore que a Petrobras tinha, os governos obrigaram a Petrobras, entre aspas, a vender. Não é obrigar, porque não faz sentido a Petrobras ter campo pequeno onshore, porque o nível de tamanho da Petrobras é para estar no pré-sal, como a Shell. Quer dizer, porque cada campo de petróleo ele tem uma característica que permite um tipo de empresa explorar e outro tipo não explorar. E depois agora, voltando agora ao governo PT, a Petrobras não vende mais nada agora outra vez. Então parou de vender tudo. Então essas empresas, por exemplo, que compraram campos onshore, não tem que comprar. Elas começam a se fundir uma com a outra. Porque elas vão ter que comprar onde? Vão ter que ir para fora do Brasil. Aqui não vende mais nada. Petrobras não vende mais Urucu, não vende mais Polo da Bahia, entendeu? Que eram coisas que estavam E outra coisa, assim, curiosíssima, né? É o tal do shale gas e shale oil, né? Isso aí, o shale gas e shale oil foi o maior evento que aconteceu nos Estados Unidos de 2008 para cá. Os Estados Unidos voltou a ser o maior produtor, o maior exportador de óleo e gás do mundo. Se você pegar, é curioso, né? Se você pegar o pré-sal brasileiro e o shale americano, que foi descoberto mais ou menos no mesmo período, a produção lá cresceu o dobro, o triplo da nossa. Tudo bem que é na terra é mais fácil, mas também não era para essa explicação, não resolve só. Por quê? Regulação, entendeu? Legislação mais simples, entendeu? Então, agora, o que eu quero chegar é o seguinte: você sabe que no Brasil hoje é proibido explorar shale gas e shale oil. O meio ambiente não dá licença. Ele é similar ao petróleo convencional. Ele é uma tecnologia que você fratura a rocha. Ele é até leve. Para os Estados Unidos, o fracking que vem dos Estados Unidos é um petróleo leve. Mas é um fraturamento de rocha que existe toda uma preocupação ambiental, que você contaminaria lençóis freáticos. Mas isso aí você vê. Se os Estados Unidos produz um volume gigante, hoje você tem uma ideia, sei lá, 60%, 70% da produção de óleo e de gás nos Estados Unidos é shale, entendeu? Então gera emprego para burro, uma série de vantagens. E o Brasil não deixa furar shale porque o meio ambiente que não pode. Agora, vamos lá, a gente é importador de gás natural, né? A gente é importador de gás natural. Então a gente importa gás natural de duas maneiras, né? O gás mesmo, que vem, por exemplo, da Bolívia, num cano, né? É gás, e a gente importa também o tal do gás natural liquefeito, que vem de navio, né? Você está lá, uma planta nos Estados Unidos, liquefaz o gás, bota no navio, chega aqui e regasifica. Tanto o gás, e agora a gente vai querer, todo mundo está anunciando aí, que o próximo lugar que a gente vai importar gás, até querem fazer gasodutos em conjunto, etc., é da Argentina, que é o Vaca Muerta, que é um campo gigante na Argentina, de shale gas. E o gás que vem dos Estados Unidos também para o Brasil hoje, você tem uma ideia, 80% da importação de GNL no Brasil hoje vem dos Estados Unidos, da Bacia do Atlântico. Então esse gás também é cheio. Então olha a hipocrisia. A gente pode importar gás cheio, mas não pode produzir internamente. Então isso é outra coisa, cara, que eu não consigo entender. Porque se a gente quer ter um gás barato, e se a gente quer usar o gás para ajudar a reindustrializar o Brasil, para produzir fertilizantes, que é fundamental ter gás, a gente teria que estar incentivando a exploração de shale no Brasil, porque é um gás muito mais barato que o que está no mar, por razões óbvias, tá certo? E a gente não faz isso, a gente proíbe. Então é uma coisa assim, também é outra coisa que o meio ambiente, quer dizer, na minha opinião, outra vez, um viés ideológico, muito mais ideológico e técnico, que não permite que a gente tenha gás barato no Brasil, e não vai ter, porque o gás do mar sempre é um gás caro, no mundo inteiro assim. Então, me explica esse negócio. É um negócio, assim, para mim, inexplicável. Porque o mundo inteiro... Adriano, tem países lá na Europa, não sei, que não também proíbe o shale. Cara, mas são realidades diferentes. O Brasil precisa dessa riqueza.
A Argentina está do lado aqui hoje, já vai voltar a ser uma grande produtora de gás por causa do shale, do Vaca Muerta. Será que a gente tem shale no Brasil? Eu acho que deve ter, porque a gente é um país muito grande. Agora, evidentemente, para saber se tem ou não, você tem que ter licença para estudar. Para explorar. Né? Porque a gente só sabe se tem quando, eu falo, só sabe se tem petróleo e gás quando você bota a sonda. A gente desconfia que tem. Obviamente, hoje você tem estudos geofísicos, etc., que te dão mais segurança. Mas a atividade de explorar petróleo é uma atividade de alto risco. Tanto que, Paula, que praticamente nenhum banco financia a atividade de exploração de petróleo. Tem que ser com recurso próprio da empresa. Na medida que ele descobre, aí não, aí vamos em frente, é uma coisa fantástica. Então esse é outro ponto também que eu tenho falado em vários lugares que eu vou, que é um absurdo o Brasil não permitir a exploração de shale gas, shale oil aqui. Ponto importante que você trouxe, né? E é justamente essa exploração de produção que tornou os Estados Unidos aí até menos dependente das importações energéticas, né, de outros países. E eu trago por esse contexto porque assim a gente está vendo uma grande mudança num tabuleiro geopolítico nos últimos anos. É claro que agora especificamente por conta das tarifas de Trump, mas acho que a gente viu muito, acho que nitidamente com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o quanto essa guerra acabou reposicionando, principalmente ali, você falou da Europa, a Europa ela sofreu muito, né, a questão da guerra da Rússia por conta do setor de energia, ficou sem gás, enfim, petróleo voltou acho que ao centro, acho que muito do discurso, e parece que o discurso ambiental, ele entendeu por hora, né, a necessidade ainda de ter mais espaço para explorar o petróleo como um todo. Nesse sentido, neste tabuleiro sendo mexido e agora com Donald Trump também colocando aí mudanças nas tarifas no mundo todo, me chamou muita atenção o fato aqui do Brasil, do setor de petróleo, minério e gás, ter a alíquota menor. Isso deixa claro que Trump ainda enxerga valor especificamente neste setor e o Brasil talvez esteja passando, né, deixando passar essa grande oportunidade de explorar e se reposicionar ainda mais como um fornecedor de combustíveis? Claro que sim. Você lembra que um dos lemas principais da campanha do Trump é Drill, Baby, Drill. Sim. Né? Então, ele também reposicionando toda a posição das indústrias de renovável nos Estados Unidos, retirando subsídios, etc. Né? Então, o Trump sabe, quer dizer, que é importante, quer dizer, você ter outros produtores de petróleo que não sejam só o Oriente Médio, a OPEP, né? Para você poder combater também uma proeminência, né? O monopólio, vamos dizer assim, da OPEP, né? Então, você ter produtores, por exemplo, como o Brasil, como a Guiana, o próprio Estados Unidos, é importante nesse tabuleiro geopolítico. E o Brasil está na OPEP+, né? E o Brasil, de passagem até. o Brasil hoje é o 9º produtor de petróleo do mundo, podendo, volto a repetir, se é 5º ou 6º. Então, o Brasil e a Guiana têm papéis fundamentais, e eles não estão no cartel, né, propriamente dito, nem os Estados Unidos, nem a Noruega. Então do segundo choque para cá, a produção chamada não OPEP cresceu muito. E isso que permite, inclusive, você não ter aqueles choques de petróleo tão duradouros como você teve primeiro o choque de petróleo em 73, 74, depois o segundo 79 e 80. Você lembra, por exemplo, que aí na antes-pandemia você teve uma demonização muito grande dos combustíveis fósseis, do petróleo, do gás, até da nuclear, né, que é uma energia limpa. E aí com a pandemia você teve guerra da Ucrânia e da Rússia, se percebeu o seguinte, não dá para ficar sem petróleo, porque a energia chamada renovável intermitente, ela não traz segurança energética. Então, até aquele momento, a gente achava que o mundo podia fazer uma transição energética assim, muito rápida, né? E aí todo mundo estava preocupado só com a questão de sustentabilidade. De lá para cá, você criou um outro tripé de preocupação, e aí vem a importância do fóssil, o petróleo, o gás, é que hoje a transição energética tem que estar preocupado com 3 coisas, né? Sustentabilidade, evidentemente, o clima é uma questão que a gente não faz parte do grupo dos que não acreditam nisso, nos terraplanistas, né? Mas também tem que ter segurança energética e tem que ter acessibilidade de energia para camadas de baixa renda. O que estava se mostrando, e esses eventos de COP é muito claro, né? Vamos ver como vai ser a COP 30 no Brasil, mas é que essas COPs
era evento para a transição energética, estava outra vez favorecendo o país rico, não estava preocupado com o país pobre, né? Então porque na hora que você tira a energia do sistema, você tira baixa oferta, a demanda continua crescendo, né? Então o mundo, né, ele mudou. Aconteceu muito evento que é importante. Vamos lá, Covid, crise sanitária, guerra da Ucrânia, depois você teve a questão da guerra da faixa de Gaza, aí você teve a questão agora do tarifaço do Trump, né? E você está vivendo também o início do que a gente chama da quarta evolução industrial, que trouxe um aceleramento do consumo de energia, através de quê? Data center, inteligência artificial. E essa quarta evolução industrial, além dela acelerar o crescimento do consumo de energia, ela precisa de uma energia que traga segurança, coisa que a energia renovável não traz. Quem traz o quê? É o fóssil, é o nuclear. Então, quando você vê um data center nos Estados Unidos sendo construído gigante, agora tem um projeto gigante no Texas, o cara fez uma térmica a gás do lado do data center. Não é que ele não use energia renovável, ele até está ligado à rede, mas ele não pode tomar o risco de faltar energia, de ter uma queda de tensão. A Amazon está colocando para voltar a funcionar a Three Mile Island. Lembra a Three Mile Island, da nuclear, que fez sucesso aí com um acidente? Eles estão recuperando para botar do lado um data center. Então, por isso que vem o conceito tal da adição energética. E o Brasil, né, Paulo, ele tem uma vantagem comparativa gigante, se a gente souber aproveitar. Por quê? Porque a gente tem muita energia limpa, mas também a gente tem o quê? Também tem energia fóssil, né? E a gente tem que tentar entender e fazer um planejamento que leve em consideração esse conjunto de energias e os atributos que cada uma tem, entendeu? Adriano, é muito interessante, por sinal, já até conversei aqui sobre este tema num outro Strike, né, no qual a gente falou bastante sobre talvez essa grande oportunidade que o Brasil ainda pode ser para se posicionar ali até num hub, né, de dados ali, de trazer essa tecnologia, essa produtividade, inclusive, se souber se posicionar nesse sentido. Eu quero ir para mais um rápido intervalo antes de seguir aqui para o nosso último bloco. Você que está acompanhando a nossa programação, continue com a gente, voltamos já já. De volta aqui no Strike, nosso último bloco. Adriano Pires, vou até pedir licença para trazer aqui para a nossa conversa o título do seu artigo, por sinal muito bom, que li recentemente. Você fala sobre a solução do passado para uma indústria do futuro, né? E vai muito, acho que nesse contexto que você estava abordando aqui para a gente olhar realmente para essa era, por exemplo, da inteligência artificial, consumindo cada vez mais dados, mais energia, exigindo mais energia, olhando também para todo o contexto que nós falamos anteriormente, da necessidade de uma nova matriz energética para o Brasil. Eu queria que você trouxesse, né, como você enxerga, de fato, o que deveríamos ter para olhar para essa indústria do futuro sem essas soluções do passado. Quais são essas soluções do futuro? Olha, a gente tem, eu até brinco também, né, até nesse artigo a gente coloca que a indústria de dados é o novo petróleo, né? Que petróleo sempre foi a commodity envolvida em momentos de guerra, em momentos de paz, né? No século XX, eu falo que o século XX, para quem quer contar a história do século XX, a melhor maneira de contar é através do petróleo, né? E agora a gente está vivendo uma nova era com essa revolução, essa quarta revolução industrial. Então, acho que as soluções elas têm que ter adaptadas, né, ao que o mundo está precisando. Então, se você está precisando de mais energia, então você tem que usar, quer dizer, o caso brasileiro, a nossa vantagem. A gente hoje, né, eu também sempre falo, o Brasil hoje é um grande player no mercado internacional como segurança alimentar. A gente hoje é um dos países, quer dizer, que mais produz proteínas, isso para o mundo. E a energia poderia também ser uma vantagem comparativa para o Brasil nesse sentido, dado, como falei anteriormente, essa diversidade. O que a gente não pode é querer a solução do passado, o que é? É a gente pegar esses modismos ambientais do passado recente, mas é passado. A gente tem que entender o seguinte: energia renovável é legal? Claro que é, mas ela tem os seus limites.
né? A gente vai subsidiar mais ainda a energia renovável, que a gente já subsidiou. A gente hoje, né, Paula, tem uma conta aí de subsídio no setor elétrico de 50 bilhões. Por isso que tarifa de energia elétrica é cara no Brasil, né? Eu brinco que a nossa conta de energia tem um imposto escondido, né? Você pega a tua conta de energia da tua casa, lá 40% é imposto explícito, que é ICMS, PIS/COFINS, mas tem depois o subsídio, que é mais 15, 20, entendeu? Que a gente paga também. Então, isso que é solução velha. Solução nova, que é olhar tributo de cada fonte de energia e colocar ela como o quê? Como um atrativo para o cara vir para o Brasil instalar aqui, por exemplo, os data centers. E a gente tem esses atrativos. Agora, o que não dá é a gente começar a inventar história. Você vê que agora aí tem uma MP, acho que é a 1307, que chama na MP do data center, que o governo quer criar ZPE, né, zonas de proteção, né, econômica, para que nessas zonas sejam instalados data centers, então já estamos subsidiando, né? E, ao mesmo tempo, só vai dar o subsídio da ZPE se o data center consumir 100% de energia renovável. Eu brinco que isso é o teorema do impossível. É igual querer revogar a lei da oferta e da demanda. Não existe nenhum país no mundo que tem data center que é 100% movido a energia renovável. Por razões óbvias, porque precisa de segurança energética. E a energia renovável não traz segurança energética. Então, isso aí agora, ao fazer essas coisas, o que a gente está provocando? A gente está afastando o investidor do Brasil, ao invés de estar atraindo o investidor do Brasil. Então, é a solução do passado. É subsídio, é não entender o que a gente conversou aí hoje, que a transição energética hoje são 3 pilares, né? Tem que ter a sustentabilidade, energias limpas, mas tem que ter segurança energética, aí a gente depende do fóssil, e tem que ter acessibilidade para a camada de baixa renda, a gente depende das duas, porque a gente precisa ofertar cada vez mais energia, porque se a gente não aumentar a oferta, o preço vai subir, como qualquer mercadoria acontece isso, entendeu? Então a gente precisa ter um planejamento olhando para a nossa realidade é ótima, a gente não precisa de ficar de invencionice, né, de beneficiando determinados setores em relação a outros. Então, o setor de energia, ele não tem energia ruim, essa é melhor que eu. Não, todas são boas. Quer dizer, quanto mais energia você tiver a oferecer, melhor. Isso que a gente tem que entender. Então, o desafio que a gente tem é entender o que está se passando no mundo e a gente usar a nossa vantagem comparativa para, nesse novo ciclo, que eu acho que vai ser um ciclo de uma transição energética, onde você não vai ter o protagonismo de uma fonte de energia, como você teve lá do carvão, como você teve do petróleo, aí você vai ter uma diversidade maior de energia no mundo, sem uma única protagonista, mas vai precisar de todas elas, tá certo? E cada região do mundo também tem que usar suas vantagens comparativas. Mudando um pouco assim da direção, eu, por exemplo, fico impressionado que o Brasil dá subsídio para carro elétrico, onde a gente tem biocombustível, né? Aí é tal do que o Nelson deixa falar do complexo vira-lata, né? Ninguém quer comprar carro etanol, quer comprar carro elétrico, entendeu? Então, assim, isso me assusta muito. Isso é falta de planejamento. Isso é você não usar as vantagens comparativas que o país tem, né? Aí, a solução do elétrico pode ser boa, não sei, para outro país. Mas, você não quer ter carro elétrico no Brasil? Não, eu acho até que tem um nicho, o carro elétrico no Brasil, mas um nicho pequeno. Agora, o que me surpreende é o governo dar subsídio para carro chinês elétrico. Cara. Peraí, você tem aí o biocombustível, que o Brasil é campeão, e o Brasil detém essa tecnologia toda, exporta para o mundo, e o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Está tendo agora uma nova revolução no setor de etanol, que é o etanol de milho entrando no Brasil, que é uma coisa fantástica. Essa nova produção, que já é 20% da produção total de etanol no Brasil. Então, são essas coisas que a gente deveria ter um olhar mais holístico, para toda essa coisa da energia, como eu acho que tem no setor do agro, entendeu? E eu até sempre, quando posso, eu falo, acho que o setor do agro tinha que se juntar mais esse setor de energia, né? Porque eu acho que eles têm uma sinergia muito grande, e essas são as vantagens comparativas do Brasil. É com isso que a gente vai gerar emprego, é com isso que a gente vai ser um país mais poderoso economicamente, vai ser um player mais ouvido no mundo.
Adriano, muito bom. Infelizmente o tempo já terminou. A gente poderia aqui ficar mais, né? Acho que horas discutindo toda essa questão. Você traz elementos muito interessantes. Até já fica o convite para um próximo, viu, Strike? Acho que a gente pode falar bastante aí sobre etanol. Tem com certeza aí, acho que assunto para a gente ficar aqui mais uma hora debatendo. Obrigada, viu? Eu que te agradeço, Paula. Sempre um prazer estar com vocês aqui e sempre à disposição. Maravilha. Obrigada. Grande Adriano Pires trazendo, né, visões importantes deste setor tão forte, tão importante da nossa economia também. A gente vai ficando por aqui com o Strike de hoje. Termina agora. A gente se vê então na semana que vem. Tchau, tchau.